Ok, galera, esse vai ser meu primeiro vídeo no qual vamos explorar o preterismo. Eu sei que existem alguns preteristas no Brasil, né? Isso é muito bom e o movimento está crescendo no mundo, na realidade, né? E eu acredito que isso é uma verdadeira reforma da igreja, mas eu não vou entrar muito em detalhes nisso, né? E eu acho que isso é pouco explorado no Brasil, né? Esse material é pouco explorado, pouca gente tem ciência disso. Estou tentando criar algum material que dê ciência em vídeos curtos, né? E que explicações simples. Primeiro ponto, né? O problema atual, o problema do futurismo é que ele é evidentemente falacioso, entendeu? Isso é uma das coisas que sempre me aborreceu. Eu sempre tive problema com o futurismo por causa da evidente falácia, né? Parece que no futurismo existe uma tentativa de salvar, né, uma profecia que aparentemente falhou, entendeu o que eu tô falando? É a sensação que dá no futurismo, na posição futurista, entendeu? Porque os futuristas não levam a sério as palavras de Jesus. Eles não levam a sério as palavras de Jesus. Eu vou mostrar que isso é verdade. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, né? Então vamos começar aqui pelo livro de Mateus, né? E no capítulo mais usado, né, mais conhecido sobre escatologia pelos futuristas, né? Estou lendo a tradução de Almeida atualizada. E quando os futuristas chegam a esse capítulo, né, eles tentam vender a ideia de que essas profecias aqui ainda hão de acontecer, né? Falam, por exemplo, dos dias de Noé, das que estiveram grávidas, toda aquela coisa, né, que a gente já sabe, né, tal. E eles falam que essa profecia não pode ter acontecido. Por quê? Né? Porque ele fala assim, Jesus fala assim, logo depois da tribulação daqueles dias, ou seja, logo depois, tá vendo? Logo depois. Isso é um ponto importante, inclusive. Escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Percebe? Então eles acham assim, que essa profecia não pode ter acontecido, porque isso aqui não aconteceu, né? Mas o problema dos futuristas é que eles não entendem essa linguagem usada por Jesus. Eles não entendem que isso é uma linguagem metafórica. O objetivo dessa linguagem não é ser entendida num sentido ipsis literis. Se você parar para pensar, nem faz sentido isso aqui ser entendido de uma maneira estritamente literal, no sentido tipo ipsis literis, né? Ou seja, vai realmente haver um escurecimento do sol, iria mesmo, a lua realmente iria parar de brilhar, as estrelas iriam cair do céu, as estrelas vão cair do céu. O que isso quer dizer? Isso nem faz sentido, percebeu aqui? E o que é os poderes do céu serão abalados? Né? O que isso quer dizer? Né? Ou seja, o objetivo dessa linguagem não é passar uma ideia de uma coisa que vai acontecer na literalidade da coisa, de, realmente, né, aquela coisa, realmente vai cair estrela do céu, o sol vai ficar escuro. Não é, esse não é o objetivo desse texto. Né? Ele é uma linguagem simbólica. É que nem quando a gente fala assim, pô, o meu mundo caiu, sabe? O chão se abriu, né? Eu perdi o chão, né? Eu perdi meu chão. É esse tipo de coisa, uma expressão que denota algo drástico que iria acontecer com aquela nação. Agora, como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe disso? Pela própria Bíblia. Veja, vamos agora para Isaías, capítulo 13, certo? Importante isso. Em Isaías, capítulo 13, veja que Jesus está refletindo o mesmo tipo de linguagem usada pelos profetas no passado. Isaías, capítulo 13, fala que há uma profecia acerca da Babilônia que Isaías tinha tido, certo? E ele vai falando aqui, tal. E aí ele chega aqui, ó, ele vai citando tudo que aconteceria, né, com as pessoas na Babilônia, né, e com aquele império. Toda a solução aconteceria com aquele império que caiu e foi destruído. Por sinal, essa profecia já aconteceu. Essa profecia já aconteceu, gente, certo? E ele fala, inclusive, do dia do Senhor nessa profecia, certo? Então é que ele fala, ó, ele chega aqui, eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr
a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Ele está falando da Babilônia aqui, certo? E ele fala assim, é uma profecia contra a Babilônia. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. O mesmo tipo de linguagem usado por Jesus. Percebeu aqui? Aí eu pergunto a você, essa profecia quando aconteceu, isso aconteceu? O sol não brilhou, ficou tudo escuro, a lua ficou escura também, as constelações do céu ficaram escuras. Não, gente, isso é uma linguagem simbólica que aponta para uma situação drástica que ia acontecer com aquele império. É uma linguagem que o pessoal chama de descriação, né? Ou seja, está havendo um regresso, né? A criação está sendo desfeita, essa é a ideia, entendeu? Então aquela nação está sendo desfeita, porque as nações são criações também, percebeu? Então aquela nação, aquele império, aquele povo está sendo desfeito, está sendo destruído, os seus líderes estão sendo destruídos, os seus filhos, as suas gerações, tudo, o mundo deles acabou, apagou-se a luz deles. Então o objetivo desse texto não é e nunca foi ser entendido de uma maneira estritamente literal. Entendeu agora por que essa passagem não pode ser usada para dizer que essa profecia não aconteceu ainda? Eu vou fazer uma nova instância mostrando por que essa profecia tem que ter acontecido já, em sua totalidade, em outros vídeos.